Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, desde você sumiu, dá notícia. E eu sumi porque eu estou vivendo o pior momento, assim, que eu nunca pensei em viver. Eu tô vivendo desde do ano passado e eu achei que as coisas fossem melhorar. E só pioraram, 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 até chegar o nível que chegou. E esse vídeo é um vídeo muito difícil pra gravar. Eu não queria gravar ele. Digo de verdade, eu não queria gravar ele. Eu já tentei gravar ele, já chorei e já tô toda borrada, né? Mas não foca nisso aqui. E já contei, já chorei, já esperneei pra vocês e contei um momento de dor que eu estou vivendo, eu e minha família. Nós estamos desabrigados, nós estamos sem casa, nós estamos vivendo de favor na casa dos outros. E tudo que nós temos, tudo tá dentro de uma garagem. Não coube tudo dentro de uma garagem. Uma amiga me disponibilizou um local na casa dela, na cantina, para colocar algumas coisas, mas nem tudo nós conseguimos tirar de dentro da casa. De última hora, o caminhão que a gente estava usando, a pessoa ter pedido. E acabou nos atrapalhando, a gente não conseguindo tirar tudo. E muita coisa ficou dentro da casa. E agora a gente não sabe como pegar, como retirar, porque o oficial tinha dito que a gente teria 30 dias para tirar as coisas, mas a gente achou que ele ia lá, né, para dar a data para retirar, que ele ia lá para resolver, mas no dia de entregar a chave ninguém apareceu, a gente precisava vir trazer as coisas para voltar para pegar as crianças 4 horas da tarde e mal organizada porque a casa é muito pequena e não tinha nem como abrir a cama, o sofá aqui, que é onde a gente está dormindo, para poder dormir. Então a gente precisava vir organizar para voltar em tempo de pegar as crianças. E quando a gente veio trazer as coisas, descarregou o carro e voltou, o dono da casa já tinha ido lá e trocado a fechadura da casa. Então, provavelmente, tudo que nós deixamos para trás, nós vamos perder. Então, a gente perdeu muita coisa e toda a nossa vida está dentro de uma garagem. Eu tive que vir para cá, praticamente, com a roupa do corpo. Trouxemos pouquíssimas roupas, todas as nossas roupas estão, todos os nossos sapatos estão na garagem. E a nossa vida se reflete em uma garagem. Eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns pedacinhos do que eu filmei para vocês. Eu não filmei o transloco, eu não filmei nada, porque foi muito desesperador, foi muito angustiante, foi muito corrido e foi muito estressante. Principalmente para mim, que não tenho saúde para tudo isso. E eu vou compartilhar aqui nesse vídeo tudo para vocês. E se você já chegou até aqui e quer saber da nossa história, acompanhar o nosso processo, eu já te convido, clique aqui embaixo e se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Deixa o seu like aqui, que ele é muito importante, e um comentário também, que isso vai ajudar ao nosso canal desbloquear e crescer, tá bom? Nesse vídeo eu já gravei, só tô voltando para gravar toda borrada, né? Porque é impossível não chorar. Porque para viver processo com Deus, dói. E se dói, não tem jeito da lágrima não vir. Eu não queria chorar, eu achei que eu ia gravar aqui com um sorriso na cara, mas não deu. Então, siga aí que eu vou contar pra vocês tudo que a gente tá vivendo. Falei com vocês aqui no canal que eu estava vivendo um processo duro na casa que eu morava. Era uma casa... na época, a gente fez um contrato de compra e venda. E depois a gente desistiu de comprar a casa. Então, sabíamos que todo o dinheiro que a gente daria, a gente perderia. Só que quando a gente desistiu de comprar a casa, o dono da casa ficou com muita raiva da gente. E acabou nos apunhalando pelas costas, dizendo que ia fazer um contrato de afito, porque veio a pandemia. E ele não fez, ele simplesmente denunciou a gente por estar ali na casa abusivo no pensamento dele, mesmo que a gente pagava todos os meses para ele. Resumido, fritado os ovos, ele pediu que nós saíssemos da casa. E a gente, com todo esse processo, a gente não conseguia alugar casa. E foi a bola de neve, foi ficando cada vez mais alta, maior, e a gente não conseguia, todas as portas literalmente fechadas, e a gente não conseguia alugar casa. A gente tentou comprar também, e nós não conseguimos comprar. Aí você pergunta, por quê, Deise?
porque simplesmente por um documento que a gente ainda não tinha, por não ter um contrato de aluguel. Venceu, ele não quis renovar, então a gente não podia pedir a carta de socorro. E para fazer um mútuo, precisa dessa bendita da carta de socorro. Por mais que meu marido tinha um rédito, que como eu posso falar no português, é um salário bom para comprar, mas não tinha a carta de socorro, então a banca não liberava. E a gente ficou nessa enrolação, e um dizia que conseguia, outro dizia que conseguia, e só gastamos dinheiro e não conseguimos, né, nem comprar e nem alugar. E chegou o tempo de entregar a casa e a gente não tinha literalmente para onde ir. Batemos em todas as portas e nenhuma se abriu. E foi um momento assim de muita dor para mim e para minha família, tanto para os meus filhos quanto para o meu marido. Eu acho que o que mais sofreu ainda foi ele, por ver que ele, por ser o provedor da casa, não ter um lugar para colocar a sua família, né? Ver que a gente estava à beira de ir para debaixo da ponte. E a gente não tinha esperança mais, porque todas as portas foram fechadas. Pessoas que conhecem a gente, umas sumiram, outras que tentaram ajudar, até mesmo italiano, que trabalha com meu esposo, não conseguiu. E toda a porta que a gente batia, nenhuma se abria. E a gente viveu esse processo. Então eu precisei tirar esse tempo, porque eu não tinha nem cabeça para gravar, eu não tinha nem cabeça para vir falar aqui. E também por aquele questionar que as pessoas já tinham julgado. Ah, vocês estão no pecado. Ah, vocês estão nisso, vocês estão naquilo, vocês estão nisso, vocês estão naquilo. E eu falei, caramba, se eu for contar isso no canal, vai vir um chuva de comentários também dizendo a mesma coisa, né? Nos culpando. E foi aí que eu tirei esse tempo, fui buscar a Deus, né? E quase entrei em depressão, né? Que eu já compartilhei aqui. Com os meus problemas de saúde tem, né, esse problema, que é eu luto todos os dias contra isso. E vivi pânico, vivi ansiedade e entrei assim num caos. Mas é tudo por permissão de Deus. Foi quando eu falei com Deus e falei, Senhor, tem misericórdia. Por mais que eu busque, eu estou entrando na caverna. E aí quando o Senhor falou comigo que Elias, ele tinha intimidade com Deus. Elias, ele andava com Deus. Quando Elias falava, Deus cumpria, né? O que Elias pedia, Deus estava ali realizando. Mas quando Elias foi ameaçado por Jezabel, Elias temeu. E o que Elias fez? Elias escondeu de todo mundo. Elias entrou na caverna. E o Senhor falou comigo, não é porque você está na caverna que eu não estou com você. Não é porque você está na caverna vivendo esse tempo que você não tem vida comigo. É preciso viver esse tempo para saber que na caverna eu cuido, para saber que do mesmo jeito que eu mandei o anjo visitar Elias na caverna e dar o que comer para ele, porque ele não queria comer. Então, se Elias não queria comer, porque ele estava vivendo um tempo de quê? De depressão, né? Ele não queria se alimentar, ele queria morrer. Era uma depressão que Elias estava. E se Elias que falava e Deus atendia assim na hora, mandava a chuva, mandava o fogo, quem sou eu, né? Em meio a tanta dor que Deus estava permitindo eu passar. E está permitindo eu passar até agora. E aí o Senhor falou comigo, filha, vive esse momento, mas saiba que eu estou com você. É necessário. Saiba que o barco ele não vai afundar. Vai viver o que eu quero que você viva. Não adianta você chorar, não adianta você espernear, não adianta você reclamar, não adianta você gritar. Você vai ter que passar pelo processo. É necessário. E ali foi que Deus trouxe o bálsamo e eu falei, Deus, a sua graça me basta para viver esse processo. E nós chegamos à data, foi no dia 19 de maio, para entregar a casa. Nós não queríamos vir para casa da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe mora aqui na Itália, só que ela mora distante de mim. Ela mora 32, 38 quilômetros, alguma coisa assim. E a casa de minha mãe é muito pequenininha. E ela quase não ficava aqui, então ela alugava postuleto, que é isso? Cama, né? Assim, para pagar todas as despesas, ela alugava a casa que ela mora e ela dormia aqui no quarto, na sala, que tem um guarda-roupa, né? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. E o outro quarto ela alugava para rapazes, né? E ela só via final de semana. Eu não queria vir para cá, porque a casa é pequena e tem, né, as coisas dela, não cabe as nossas.
porque é distante e as crianças estudavam na cidade que eu morava. E isso angustiou muito tanto eu quanto meu esposo, porque o que a gente ia fazer com as nossas coisas, o que ia ser das nossas coisas. A gente não conseguia alugar uma garagem, porque toda vez que tentava não dava certo. E eu falei, Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu tenho é teu. Não deixa que eu perca tudo, aquilo que a gente conseguiu conquistar durante esses 15 anos dentro da Itália. Abre uma porta para que pelo menos eu tenha um lugar para colocar aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais essencial. E nada, porta nenhuma se abria. E a gente estava com contagem regressiva. Eu nem gravei para vocês, porque foi tudo corrido, gente. Foi tudo muito desesperador. Foi tudo muito dolorido. E está sendo. E mostrar que nós somos frágeis não quer dizer que nós não confiamos em Deus. Isso quer dizer que nós somos ser humano, né? E que todo o processo é dolorido. E se eu chegasse aqui para gravar com vocês só com um sorriso, era isso que eu queria fazer. E eu achei que era isso que eu ia fazer. Mas eu sou ser humano. E esse processo está doendo. E eu vou explicar por quê. Tudo que nós temos, não podemos trazer para cá. Porque tem tudo, as coisas da minha mãe aqui. Né? E ela, coitada, desocupou algum pedaço. Porque ela vai transferir para Torino. E ela tirou as coisas dela porque a gente não queria. Até a casa que a gente estava certo para ver. De última hora. A mulher morreu. Então não tinha mais para onde correr. Foi quando eu falei com minha mãe, uma semana antes de desocupar, que o único lugar seria a casa dela. E ela teve que pedir todo mundo para sair de última hora. Inclusive teve um rapaz que ainda ficou uma semana com a gente aqui, porque ele não conseguia, né, arrumar um lugar assim para ir de última hora. Ela tirou algumas coisas, levou para Torino. Ela não pôde levar tudo porque ela ia estar em reforma lá. E a gente trouxe o mínimo de coisa possível. Eu trouxe tão mínimo de coisa que eu não trouxe nem roupa. Não trouxe roupa. Eu trouxe só roupa. Só lembrei de trazer roupa para ir para a igreja. Eu não trouxe roupa para ficar dentro de casa. Não trouxe nada. Nem calcinha, gente. Acho que eu trouxe 4 calcinhas. E tudo foi para dentro de uma garagem. Toda a nossa vida tá dentro de uma garagem. Muita coisa a gente teve que desfazer. Muita coisa ficou na casa, a gente não sabe como pegar, porque tinha dito que a gente teria 30 dias, que daria a data, mas no dia de entregar a chave, o proprietário nem o oficial de justiça foi, e a gente não podia esperar mais, porque a gente tinha que trazer o resto das coisas que a gente conseguia trazer no carro do meu marido, e voltar para pregar as crianças lá na cidade. E aí a gente esperou até 11 horas, e não apareceu ninguém, a gente veio. Quando a gente voltou, ele já tinha entrado na casa e trocado a fechadura. Então a gente não tem acesso na casa, tudo que ficou está lá. Documentações e tudo quanto que a gente não conseguiu pegar, porque foi tudo de última hora. E o caminhão que a gente tinha conseguido, a pessoa de última hora pediu de volta porque ele precisava. Então foi assim, muita coisa deu errado. E aí você fala, desde que você não gravou, eu falei, porque eu não tinha cabeça pra gravar, foi tudo muito corrido, foi tudo muito estressante. E em todo esse processo, quando a gente pensou que ia dar um alívio, né? Porque a gente já estava aqui, já tinha um lugar, por mais que era pequeno, com poucas coisas da gente, por mais que era distante do trabalho do meu marido, da escola das crianças. Quando a gente pensou que ia dar uma respirada, eu tinha uma visita médica para fazer. E ali foi uma bomba, né? A gente achando que tava tudo tranquilo. Eu recebi uma bomba que minha saúde não está legal também. E que eu preciso internar. Mas eu não fiquei porque não tinha condições de ficar dentro do hospital. Isso foi na sexta-feira passada. Porque
Eu tava com a vida toda bagunçada, a casa toda desordenada ainda, porque eu saio de casa, eu levanto às 5h30 da manhã para levar as crianças, fazer 1h20 de viagem para levar as crianças para a escola e fico dentro do carro até 4h15 da tarde. E voltar e para casa. Então, chego em casa já tarde, tenho que fazer janta e a gente não tava conseguindo organizar as coisas muito bem. Então, eu falei com o doutor que eu não podia ficar, eu precisava organizar, eu precisava lavar muita roupa. E aí, eu voltei para casa, ele mandou todo o remédio para fazer, eu tomar, porque minha pressão estava muito alta. Eu acho que devido tudo o estresse, tudo, né, o cansaço do transloco, tudo de última hora, a minha pressão subiu muito. E eu acredito que os exames também, né, eu de creatinina de 1,2, eu fui para 1,8. E nada. Então eu tô vivendo assim um caos, literalmente, a minha vida. Eu estou na casa da minha mãe, né? Aí você pergunta, e você não vai ter despesa então porque você tá na casa da sua mãe. Não, todas as despesas que ela tem, quem vai arcar somos nós. Ela alugava o postuleto para manter essas despesas, ela desocupou, né, a casa. E agora nós vamos arcar com todas as despesas da casa. A gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui. A casa que a gente estava para ver, como eu falei, a mulher morreu e deu errado. Todas as casas que a gente tentou deu errado. E agora a gente não sabe o que vai ser. E eu vou voltar com o canal. Algo que Deus já tinha ministrado no meu coração há um ano atrás. E eu fiquei com medo de fazer. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça? Será que é do meu coração? Será que é Deus? E aí eu conversei com uma pessoa e ela falou, Deise, eu acho que não é de Deus. Eu acho que você não tem que misturar as coisas, cada qual no seu lugar. E quando foi o mês passado, Deus usou uma pessoa que nem me conhece e falou que ele tinha ministrado algo no meu coração e que eu não tinha comentado com ninguém, mas eu comentei com uma pessoa e ela me deu uma direção, mas que essa direção não era de Deus. E que aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração era do Senhor. E que eu fizesse da forma que Deus colocou no meu coração. E aí eu entendi do que era, porque a única coisa que isso... E Deus falou que não, que era do jeito que Ele tinha mandado eu fazer, porque Ele tá nesse processo. E eu vou fazer do jeito que o Senhor ministrou no meu coração para estar fazendo aqui no canal. E eu vi que esse vídeo ficou meio muito assim, porque vocês verem como é que eu não tô nem com cabeça para gravar, porque eu não sabia nem como contar tudo que eu tô vivendo. Porque tá bem difícil. Tá bem difícil, né? Não é fácil você acordar às 5h30 da manhã. Tá sendo muito mais difícil, porque eu tô vendo o sofrimento do meu marido. Ele, ontem, ele fez noite e ele não dormiu, porque eu tenho dificuldade para dirigir para distante, porque eu sinto muita dor, e isso me deixa muito ansiosa, e aí eu fico com medo de fazer acidente, e eu acho que isso que foi que disturbou mais a minha pressão. E ele, coitado, tem que se sacrificar, porque ele dirige daqui da casa da minha mãe até o trabalho dele, e eu deixo ele e vou deixar as crianças. E para voltar eu fico no carro, e ele sai do trabalho e traz o carro de volta. E ele fez isso, trabalhou a noite toda, saiu às 6 horas, chegou aqui 6h30, pegou a gente e voltou, né? E dormiu dentro do carro até 4 horas da tarde para as crianças saírem da escola e a gente voltar. E ele fez isso esses dias tudo, trabalhando noite, então ele não... Isso tá me deixando muito triste, porque por eu não conseguir fazer isso sozinha. E ele tem que se sacrificar. Então isso me deixa muito triste, por ver ele passar por isso. Mas é a vontade de Deus que seja assim. Amém, né? A gente vai passar. O que eu vejo assim é que em meio a toda essa dor, todo esse sofrimento que a gente está enfrentando, a nossa família tá unida. E foi o Senhor falou para mim, filha, por todo esse processo, toda essa dor, essa perca, que a gente perdeu muita coisa, além de dinheiro, perdeu muita coisa.
né? A gente teve que jogar muita coisa fora. Não era nova, mas era nossa. E tudo que a gente perdeu, assim, a gente tá unido, né? Em meio à dor. E tem muitos casais que, por tão pouco problema, estão chegando ao divórcio. E Deus falou há um ano e meio atrás que Ele ia revirar a minha vida de cabeça para baixo. Mas eu não esperava que seria tão assim. E que Ele ia bagunçar tudo para colocar tudo no lugar. E que o Senhor ia restaurar por completo a minha família. E eu vejo isso, Deus fazendo, porque em meio a todo esse estresse, toda essa dor, todo esse cansaço físico, mental de todo mundo, né? Não só do meu marido, mas dos meus filhos, do meu filho com 15 anos ter que pegar peso junto com o pai, né, para fazer o transloco de última hora. A gente não teve ninguém para ajudar, assim, que não fosse da família, mas eu louvo a Deus porque eu tenho um irmão, vocês já viram ele aqui no canal, e Deus, assim, levantou ele para nos dar a mão, que se não fosse meu irmão, eu não sei o que seria do meu filho e do meu marido para fazer tudo sozinho em pouco tempo. Né, meu irmão veio 2 dias e nos deu a mão com as coisas mais pesadas. E o resto de caixa, essas coisas, foi só meu esposo e meu marido. Então foi muito estresse para ele. Né? O meu filho tem TDAH, então foi muito de estresse. Mas ali, um apoiando o outro, um entendendo a dificuldade do outro, um entendendo a dor do outro. Então eu vivi a maior dor que nós vivemos até hoje. Assim, com o processo de casa. Né? Por mais que foi muito difícil todo o nosso processo aqui na Itália, mas foi a maior dor nesse sentido, da gente não ter para onde ir e morar de favor na casa dos outros, né? Num lugar pequeno, onde não cabe nada, e ver todas as nossas coisas dentro de uma garagem. Mas também eu olhei para o céu e falei, obrigado, Deus. Obrigado. Porque em meio a toda essa dor, a minha família está unida. Em meio a toda essa dor, eu vejo meus filhos nos apoiando, nos compreendendo e não nos julgando. Por que vocês não conseguem alugar casa? Porque vocês não têm dinheiro? Não, gente. A gente ofereceu pagar um ano de aluguel antecipado. Porque aqui tem, eles não alugam simplesmente porque meu marido só tem, é monorédito, o que é isso? Só ele trabalha. Só por isso a gente não consegue alugar uma casa. Porque eu não trabalho. Aí você fala, desde porque você não trabalha. Eu já contei aqui, né, no canal, se você não conhece a minha história, vai lá. Maratona aí os vídeos que você vai entender o porquê eu não trabalho, né? Então, por eu não trabalhar, nós não conseguimos alugar uma casa. Aí você fala assim, ah, é por isso? O olho humano é por isso. Mas eu entendi que não é por isso. Foi porque Deus fechou as portas. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E eu sei que Deus fechou as portas porque ele vai fazer um grande milagre. Não para que minha família seja glorificada nem exaltada, porque não me interessa isso. Mas para que ele seja exaltado, para que todos vejam quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre com excelência. E eu creio nisso. E eu creio nisso. O que Deus está fazendo está doendo. Né? José sofreu muito para chegar até onde Deus o colocou. Não foi fácil. Foi fácil? Não foi. Jó perdeu tudo. E chegou aonde Deus o colocou. Deu tudo em dobro. E eu falei, Deus, obrigado, porque eu perdi só material. Mas minha família tá aqui, meu marido tá aqui, os meus filhos estão aqui e nós estamos unidos. Então, obrigado por isso, porque o Senhor poupou, né? Por mais que eu perdi o material, mas o Senhor tem poupado e cuidado com excelência. Então, eu sei que não tá fácil, que nós estamos vivendo, né? Não está fácil. Eu poderia dizer para vocês que, assim, tirando de letra, não. Eu choro sim, eu sou carne. Ó, se eu beliscar aqui dói, né? Então o processo dói. Mas não quer dizer que eu não esteja confiando no Senhor. Eu confio plenamente nele. Ele falou que não seria fácil, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, né? E eu louvo a Deus em todo tempo.
em todo tempo, em meio a essa dor, eu vejo o cuidado dele em tudo. E eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo que Deus está fazendo, que é um grande milagre, né? E eu vou compartilhar em outro vídeo, porque esse aqui já chegou, né? Há muito. E é isso aí. Eu vou voltar com o canal todos os terça, quinta e sábado terá vídeo aqui no canal novamente. Não vou parar mais. E se eu tiver que vir aqui chorar, contar o que eu tô vivendo e chorar, eu vou contar e vou chorar. Porque eu queria só contar boas coisas, né? Eu só queria que vir com um sorriso. Não queria vir aqui chorar, eu não queria aqui desabafar. Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E eu vou compartilhar tudo que eu tô vivendo de, assim, como eu posso dizer, quentinho pra vocês. Porque Deus me chamou pra isso. Pra compartilhar todo o processo que eu tô vivendo. E dizer que mesmo durante o processo, eu confio nele. E ele é bom o tempo inteiro. Ele dizendo não, é ele cuidando. A gente pode até não entender, mas é ele cuidando. Pode ter certeza, é ele cuidando. Eu queria vir pra dentro de Milano porque é muito longe da onde meu marido trabalha. Eu não queria. Mas a gente não faz o que quer. É como ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. E a gente só tem que dizer assim, obrigado. Porque é do seu jeito, não é do meu, né? E é isso aí. É que eu estou vivendo. E desculpa por ter chorado, porque eu sou muito chorona mesmo. Acho que botei pra fora o que tava aqui preso. Né? Mas eu sei que ele cuida e que ele está cuidando. E que vai valer a pena todo esse processo. De vocês aqui nesse vídeo, compartilha. Porque eu vou compartilhar tudo aquilo que nós estamos vivendo a partir de hoje. Minha rotina, a vida dentro do carro. E se você não deixou seu like, por favor, deixa seu like. Porque cada like de vocês ajuda muito, né? O nosso engajamento, ajuda o canal a crescer. E eu preciso que o canal cresça. Eu preciso que o canal alcance outras pessoas, né? E que saiba que meio à dor existe o cuidado de Deus. E que nós temos que ser grata a Ele, mesmo no sofrimento. E eu estava aqui editando esse vídeo. Deus me tocou muito para que eu fizesse algo que Ele já tinha me incomodado da fazer há muito tempo. E eu não tinha tido coragem ainda. E eu, que não olha, não foque no meu rosto todo borrado, porque eu já chorei. E eu preciso e quero orar junto com você. Talvez você esteja passando a mesma dor que eu, ou talvez alguma outra dor. Tá? Eu quero orar nesse momento, que você possa abaixar a tua cabeça e fazer talvez essa oração junto comigo, tá bom? Deus, Pai querido, nesta hora, Senhor, eu diante de Ti, Senhor, eu venho colocar a minha vida. Senhor, nós não somos nada, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós somos pó, somos trapos, ó Deus, diante da Tua presença, da Tua soberania, Senhor. Deus, eu não sei quem é que vai ouvir esta oração, quem vai chegar até esse final deste vídeo, Senhor, mas o Senhor sabe. Que esta pessoa que esteja ouvindo, Pai, esta oração, esta mulher, este homem, neste momento, que se encontra com o coração aflito, angustiado, Senhor, talvez, Senhor, com a esperança, Senhor, já tenha morrido, Senhor. Não vê, Senhor, mais esperança. Vê, Senhor, mais uma luz no fundo desse túnel, Pai, para este problema, para essa aflição, esta angústia. Mas eu te peço, Senhor, Deus, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que supre cada necessidade, Tu és o Deus que cuida. Senhor, em nenhum momento o Senhor falaste, Senhor Deus, que o Senhor livraria o teu povo de passar pelo deserto, de passar por aflição, mas o Senhor sempre garantiu que o Senhor estaria na aflição conosco, o Senhor estaria no deserto, o Senhor estaria conosco, Pai, no meio do vale, Pai. E isso nos bastaria para passar por qualquer processo, ó Deus. E eu te peço, Senhor, assim como o Senhor traz o refrigério, assim como o Senhor restaura a minha fé, assim como o Senhor restaura, Senhor, a minha confiança no Senhor, a minha plenitude em Ti, Senhor, eu te peço, restaura, Senhor, a confiança deste homem, desta mulher que chegou até aqui neste vídeo, Senhor, restaura a fé, restaura, Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi quebrado, que foi espedaçado no meio deste processo, Senhor, no meio deste vale, Senhor.
Deus, assim como o Senhor visitou, Pai, Elias, ó Pai, dentro daquela caverna, Pai, trouxe para ele, Senhor, não a morte, mas a vida, Senhor. Trouxe para ele, Senhor, aquilo que o manteria de pé, Senhor, o alimento, não o alimento físico, mas o alimento espiritual, o alimento para a alma dele, Pai. Traz para nós, Senhor, nesta tarde, Senhor, o alimento que a nossa alma precisa, Senhor, o combustível que nós necessitamos, ó Pai, para continuar nesta caminhada, Senhor, contigo. Pai, traz para nós, Pai. Traz para nossas vidas, ó Pai, o combustível que nós precisamos, Pai, para continuar, Pai, a nossa caminhada, o nosso processo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz o refrigério, traz o bálsamo, Pai, para nossos corações. Senhor, se chegou alguém aqui neste vídeo, Pai, que precisa, Senhor, de um abraço, Espírito Santo, dê este abraço aonde meus braços não podem chegar, mas o Senhor pode, Senhor. Abraça, Senhor, que ele possa sentir, que ela possa se sentir abraçada por Ti, Senhor. Abraça, Pai, então abraça esta alma, abraça esta vida, Pai. Deus, entra, Pai, com a providência do Senhor. Entra com a providência que nós necessitamos, ó Pai. Que nós possamos ver, Senhor, em meio ao deserto, o Senhor cuidar. Que possamos, ó Pai, ver em meio à luta, Senhor, o Teu cuidado, Senhor. Que nós possamos aprender a cada dia, Senhor, ser grato ao Senhor, Pai, no deserto, Pai. Que nós possamos ser grato ao Senhor em meio à tempestade, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração cada dia mais grato por Ti, Senhor. Não somente pelas coisas boas, mas também, Senhor, pelas coisas más, Senhor. Porque em meio ao vale é o Senhor nos moldando, o Senhor nos preparando, o Senhor nos cuidando, nos curando, nos transformando para algo melhor, para nos preparar para algo melhor, Senhor. Que nós possamos ter esta visão, Senhor. E que aquele que até aqui, Senhor, não teve essa visão, que a partir de hoje possa entender, Pai, que a tempestade, o vale, Senhor, é um preparamento, Pai, para a grande vitória, Senhor. É o Senhor nos preparando para receber, Senhor, a grande vitória, Pai. Deus, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade deste vídeo. Eu te louvo, Pai, por esta oportunidade deste canal estar levando, Senhor, a palavra do Senhor, está levando, Pai, os meus testemunhos, Pai, para poder, Senhor, renovar outras vidas, ó Deus. Obrigado por esta oportunidade. E eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, por tudo que o Senhor está fazendo na vida desta pessoa que está ouvindo esta oração e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.